Olá, boa tarde, meus caros alunos. Sou o professor Vanderlei Pedro de Araújo Silva, professor de História da Escola Municipal Henrique Taloni, e nós estamos aqui reunidos para mais uma aula de História do sexto ano. E essa é a nossa aula de número 10, com o tema O papel da mulher na Grécia, em Roma e no período medieval. O tema bem simples que nós vamos trabalhar, a mulher e seu papel histórico. Para iniciarmos, vamos fazer uma breve introdução sobre as conquistas dos direitos das mulheres até os dias atuais. Hoje as mulheres já conquistaram seu espaço na sociedade. Elas trabalham, constroem sua carreira, se dedicam à sua família, participam da vida política, estão em diversos ramos da sociedade, mas nem sempre foi assim. A luta das mulheres por seus direitos durou muitos e longos anos. Elas precisaram de lutar para possuir suas propriedades, para organizar suas famílias, para conquistar o seu espaço social e o seu reconhecimento. No decorrer da história, nem sempre os valores e direitos das mulheres foram respeitados como são nos dias atuais. Em diversos momentos, não eram consideradas nem cidadãs ou aptas a votar. Seus trabalhos não eram valorizados como eram valorizados o trabalho das pessoas do sexo masculino. Vamos dar um passo adiante. Vamos ver agora a vida das mulheres nas sociedades antigas. Vamos pegar aqui Roma, Grécia e posteriormente as mulheres medievais. Na Grécia Antiga, vejamos esse verso do compositor e cantor brasileiro Chico Buarque, na canção Mulheres de Atena. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atena, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham em leite se arrumam suas melenas. Quando fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem, implora, as duras penas, cadenas. Nesse verso, Chico Buarque de Holanda está descrevendo a vida das mulheres em Atenas, que era uma vida para atividade doméstica, para cuidar dos seus maridos, para cuidar das suas crianças e se preparar para receber os soldados quando vinham das guerras. Como eram as mulheres na Grécia Antiga? Como elas viviam? Elas não podiam participar de debates públicos, elas não podiam participar de festas, elas não podiam assistir peças teatrais, a vida delas era bastante limitada. As mulheres da Grécia não podiam participar de uma série de atividades realizadas pelos homens, muito embora fossem autorizadas a frequentar festas religiosas pelos seus pais e pelos seus maridos, mas sempre assim elas o faziam, sempre acompanhada dos pais ou dos maridos. Elas também não podiam ter propriedade ou administrar negócio, sendo sempre tutelada pelos maridos ou por seus parentes masculinos mais próximos. As respeitáveis mulheres, aquelas que eram casadas, provavelmente utilizavam véus para cobrir o rosto ao sair de suas casas. E quando saíam de suas casas, geralmente não saíam sozinhas, eram sempre acompanhadas por alguém. Não havia, portanto, mulheres enfermeiras, atrizes, escribas ou similares, porque tais atividades não eram consideradas atividades para as mulheres. Aliás, em muitos aspectos, as mulheres da Grécia Antiga não eram sequer educadas, com uma breve exceção na cidade de Creta, onde as mulheres podiam participar da vida social e ter uma vida ativa. Muitas delas também podiam participar de atividades religiosas e até ocupar o cargo de sacerdotisa. As mulheres em Atenas. Cada cidade-estado grego tinha sua forma de organização. Tinha sua forma de organizar o comércio, tinha uma hierarquia social, tinha seus hábitos e definia como as mulheres viviam dentro dessa sociedade. Geralmente as sociedades de Esparta e de Atenas, elas servem de parâmetro para a gente compreender como viviam os povos antigos, principalmente os povos gregos. Então vamos ver, entre Atenas e Esparta havia uma diferença. Atenas era uma cidade que se dedicava à democracia, Esparta era uma cidade que se dedicava à atividade militar. Porém,
Em ambas as cidades, Esparta ou Atena, as mulheres eram educadas para ser dócil e servir ao mundo doméstico, ou seja, elas eram educadas para ser mãe e para atender às necessidades dos seus maridos. As mulheres atenienses eram subjugadas ao poder do pai. Ele é quem escolhia, por exemplo, com quem a mulher deveria se casar. E após o matrimônio, a mulher estava submetida, então, ao seu marido. Ela estava destinada ali a receber as ordens e cumprir o que determinava o seu marido. As mulheres atenienses ou da Grécia, de modo geral, elas eram consideradas quase como menores. Hoje, o menor é aquele que depende do pai, depende da mãe. Ele precisa de ter essa autorização do pai e da mãe para realizar uma série de atividades. Assim também eram as mulheres, muitas vezes, de Atenas ou da Grécia. A mulher de Atenas, na época clássica, não recebia uma educação formal. Elas recebiam habilidades domésticas, em cuidar dos filhos, ou praticar atividades religiosas, como culto, orações e etc. e tal. Vamos ver agora, então, as mulheres lá em Esparta. Em seu caráter militar, os espartanos acreditavam que a mulher deveria ser fisicamente preparada para poder dar origem a indivíduos aptos para compor o exército. Ou seja, as mulheres, elas deviam preparar para ser mães de homens fortes que iriam servir ao exército de Esparta. Essa era a principal finalidade das mulheres espartanas. Era comum essas mulheres se dedicarem a alguns jogos e atividades esportivas para justamente demonstrar essa habilidade militar que os espartanos possuíam. Elas também podiam controlar as finanças domésticas e participar de reuniões ligadas à vida pública espartana. Por um motivo: a maioria dos homens espartanos sempre iam para a guerra. E ao ir para a guerra, quem é que tinha que administrar os negócios? Acabava administrando os negócios e as famílias, as mulheres. Por esse motivo, elas tinham esse direito de controlar as finanças domésticas e participar de algumas reuniões, mas elas não tinham direito ao voto e nem a tomar decisões. As mulheres gregas não podiam participar dos Jogos Olímpicos. Hoje nós vemos aí mulheres de diversos lugares do mundo, de diversas nacionalidades, que participam dos Jogos Olímpicos. Naquele período, as mulheres eram vetadas de participar dos Jogos Olímpicos. Vejamos que os direitos das mulheres, mesmo sendo Atenas uma cidade democrática, não era muito bem constituído. Vamos ver agora como era a vida das mulheres no mundo romano. Existia poucas diferenças entre as mulheres romanas e as mulheres gregas. Basicamente, a vida das mulheres romanas era semelhante à vida das mulheres na Grécia Antiga. A vida das mulheres romanas era muito próxima da condição das mulheres gregas, que se dedicavam ao lar, que se dedicavam aos seus maridos, que se dedicavam às atividades domésticas. No nascimento, uma criança do sexo feminino representava um grande encargo para a família, para as famílias romanas. Então, muitas famílias romanas, quando tinham várias mulheres, acabavam muitas vezes doando essas mulheres ou deixando essas mulheres num local intitulado como Columa Lactária. Lá eles depositavam essa criança e a deixavam lá para ser cuidada por alguém, muito provavelmente para viver posteriormente uma vida de escravidão. Aos 7 anos, ela já ficava apta para ser noiva. Então o pai já escolhia para ela um noivo. Lá pelos 12, 13 anos, ela já estava preparada para o casamento. Nessa fase dos 7 até os 12, 13 anos, a mãe ensinava a filha a governar a casa, a cuidar das atividades domésticas, a tapeçaria, a tecer roupas e a ter um cuidado geral com os aspectos da família. No ato do casamento, a noiva romana deveria oferecer um dote, um certo valor ao seu noivo para casar com ele, seja terra ou seja algum bem que ela possuía, ou seja, algum bem que o pai oferecia para que ela fosse recebida em casamento. E assim ela recebia então um anel de compromisso, que nada mais é aceitar as ordens do seu marido.
Nas famílias mais ricas romanas, elas podiam estudar, podiam conhecer astronomia, podiam conhecer geografia, podiam conhecer semântica, pouco de filosofia e mitologia grega. Vamos ver agora como seria a vida das mulheres no mundo medieval. A sociedade medieval era uma sociedade patriarcal, ou seja, quando a gente pega lá a história muito enraizada na Sagrada Escritura, na Bíblia, a gente vai ver que a história da Bíblia está muito ligada aos patriarcas. O que é uma sociedade patriarcal? Aquela conduzida pelo pai. E a sociedade medieval era essa sociedade patriarcal, cujos valores centrais vinham do cristianismo, que tinha os fundamentos nos ensinamentos hebraicos antigos, do Antigo Testamento bíblico. As mulheres na Idade Média, além de exercer o papel tradicional dito pela sociedade, como ser esposa, ser mãe e ser filha, ela tinha um papel estritamente doméstico. A sociedade medieval, ela de modo geral, ela nutria um certo desprezo pelas mulheres. As mulheres não eram muito bem acolhidas na sociedade medieval, porque era uma sociedade extremamente machista, cujo valor era voltado para a arte da guerra, para a arte militar, para a arte bélica, e eles respeitavam então uma hierarquia muito rígida. E a mulher então era obrigada a se enquadrar nessa hierarquia. As mulheres nobres eram educadas nos princípios cristãos para respeitar os pais e depois os seus maridos. Algumas mulheres medievais também podiam doar-se para o trabalho religioso. Podiam viver nos conventos, podiam se tornar freiras, podiam viver para a oração e ali no seio da Igreja Católica. As mulheres medievais estavam presas ao lar. Por que elas estavam presas ao lar? Porque a principal atividade no tempo, nos períodos medieval, no período feudal, estava ligada à vida no campo, à vida rural. Por isso elas levavam uma vida muito caseira e muito simplória. A condição da mulher era uma condição servil ao marido, nas tarefas domésticas, cotidianas de casa, ou também podia prestar serviços na casa do senhor e das senhoras, mulheres dos senhores feudais, donos das terras, geralmente pessoas que possuíam autoridade e algum bem. Estamos terminando por aqui a nossa aula de hoje sobre as mulheres, tanto na Grécia, como em Roma, como no período medieval. Eu gostaria de deixar para vocês esse pequeno recado. Acompanhe a videoaula juntamente com o roteiro disponível no Palmas Homeschool. E eu quero deixar para vocês um recado importantíssimo. Tem muitos professores que estão reclamando que os alunos, ao preencher suas atividades, esquecem de colocar o nome, a escola, a turma. Por favor, não esqueça, preencha corretamente o cabeçalho de sua atividade, colocando o seu nome, a turma e a escola. E isso vai facilitar depois para o seu professor encontrar lá você no diário para lançar a sua nota, ok? Não esqueça também de acessar o canal 5.2, na sua casa, sua televisão já deve estar sintonizada nele, para você assistir às nossas videoaulas. Educacão, palmas.com.br, Palmas Homeschool, para realizar suas atividades. Por hoje, ficamos aqui, até a nossa próxima aula.